Quer aprender como fazer esse low fade aí, de um jeito bem tranquilo? Então fica no vídeo que você vai aprender no detalhe como esse corte foi feito. Começando marcando na máquina zero baixa, tá pessoal? Como é um low fade, eu vou marcar bem ali embaixo, bem na altura do pezinho, essa primeira marcação ali próximo da orelha. Depois eu vou subir um pouco na parte de trás. Eu não vou fazer aquele low fade que é extremamente baixo, contornando o pé. Eu vou fazer um low fade que vai ficar abaixo da recessão baixa. Então, começando com a máquina zero, eu vou marcar aproximadamente um espaço de um dedo entre aquele cabelinho que eu deixo lá atrás, lá embaixo, e a marcação da zero mesmo. Repara que eu já faço em movimento em C para facilitar na retirada de marca futura. Na sequência, pente 1,5. Vou marcar um dedinho aproximadamente acima da máquina da máquina zero. Repara, galera, que eu raspo muito no mesmo lugar. É de suma importância que a gente faça as marcações dos pentes de forma bem limpa, tá? Tendo toda a certeza do mundo que o cabelo que você queria saiu, que agora aquela tamanho ali tá na 1,5, 1,5 baixa, tá? Agora, pente meio alto, eu vou fazer um esfumaçado, quase chegando na 1,5, mas saindo antes, tá, pessoal? Tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente lida com pequenas proporções, né, tamanhos pequenos de espaço, para a gente não ferir a parte que não compete aquele pente. No caso, imagina se eu errar aí e passar o pente meio alto lá onde está 1,5. Eu vou fazer um buraco e aí eu vou ter que proporcionalizar todo o corte novamente para poder trazer um sentido de tons, né, ao trabalho. Repara que em regiões eu uso um pouco as quinas da máquina, mas ainda é o pente meio alto, para poder evitar tocar. Pequenos espaços, temos que fazer movimentos curtos, tá, pessoal? Depois, na metade do espaço, entre a 0 e a 1,5, eu vou passar a meio baixa, tá? Eu tomo todo o cuidado do mundo para a gente não errar a proporção, eu uso metade do espaço. No caso, se for um dedo, eu uso meio dedo. Se for 2 dedos, eu vou usar um dedo. Sempre metade para poder trazer uma sombra proporcional, tá? E aí, a gente vai passar um toquinho na lâmina, né? Um toquinho ali na alavanca e vai para meio intermediária e vai polindo aquela região, vai tirando aquela marquinha que ficou da meio baixa, tá, pessoal? Eu já fiz isso nessa parte, que facilitava para mim enxergar, né? Depois eu botei na baixa de novo e continuei fazendo a parte de trás na meio baixa. É de suma importância evitar, então, o erro. Então, usar a pontinha da máquina ajuda muito a você poder chegar num local onde, que em tese, você não poderia chegar com a máquina inteira, com todos os dentes. Então, é de suma importância que a gente tenha essa visão quando usar o canto da máquina, quando não usar. Nesse momento eu fui para trás da câmera e continuei aquele mesmo procedimento. Meio baixo, metade do espaço, depois meio intermediário e tira essa marquinha, tá bom? Se você está curtindo o conteúdo até aqui, peço que nos ajude, curte, comenta, compartilha, não deixe de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente a crescer aí, galera. Agora, zero alta, baixa e intermediária para trabalhar aquela marcação da zero. Pô, Santos, mas aí você está querendo dizer que eu já marquei com a zero, vou usar a zero baixo de novo? Galera, tem vezes que você tem que tirar a marca com a própria máquina. O próprio pente que você marcou, você tira. Por quê? Porque às vezes você usa uma questão de movimento. Eu falei porque talvez você vai ver usando a máquina zero baixa, mas eu vou estar fazendo um movimento diferente com a lâmina, com a máquina, e aí me possibilita fazer esse tipo de retirada. Você vê que quando eu marco, eu uso a máquina com todos os dentes. Quando eu desmarco, eu uso muito a esquina das máquinas. Tá? Isso aí é um bizu extremamente importante. Eu ensino muito isso aqui no meu curso prático. Então, tá aí uma dica muito boa. Na sequência, galera, eu já vou marcar com a máquina de acabamento ao contrário, tá? Porque aí vai ser giletado. Bom, vou fazer na gilete, na pele, aquele skin fade bem top mesmo. E aí eu já vou fazendo a maquininha ao contrário. Por que ao contrário e não de frente? Quando a gente faz ao contrário, dessa forma, no ângulo certo, a máquina raspa um pouco a mais do que ela rasparia
se ela estivesse na posição normal dela, tá bom, pessoal? Você vê que abre um branco, bem branco, né? Chega quase ponto de shaver ali, quase ponto de gilete. Depois eu tiro aquela marquinha que ficou, que sempre vai ficar uma marquinha, tá bom? Pela máquina ser muito rentinha, muito baixinha. É de suma importância também, a regulagem das máquinas tem que ser proporcionais, para vocês utilizarem as máquinas em grupo e assim conseguir ter um bom resultado e otimizar mais tanto o seu tempo quanto o seu trabalho. Presta bastante atenção que eu também uso as quinas da máquina de acabamento para poder tirar marcações da outra máquina de acabamento, pessoal. Então assim, marcou máquina inteira, vai desmarcar quina da máquina. Isso é um bizu que, se você seguir, é sucesso. Lembrando, galera, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer. Ó, pente 3, tá bom? Um dedo acima da onde a gente parou, 1,5. Um dedo, não é mais do que isso. Um dedo acima de onde a gente passou, 1,5, a gente vai passar o pente 3 bem passadinho, bem certinho, para não ficar sujeira de tamanhos que não são aqueles com os quais a gente está trabalhando, tá, pessoal? Então, é de suma importância que a gente saiba exatamente passar essa máquina. Tem gente, é muito comum, eu vejo às vezes o barbeiro passando com a mão toda frouxa e acaba deixando sujeira do pente anterior. Agora, pente 1,5, aquele que a gente já passou, né, foi a nossa segunda etapa, só que agora alto. A gente vai fazer uma conexão, um movimento mais pendular, né, uma conexão entre a 1,5 e a 3, fazendo os movimentos certos, usando a esquina das máquinas, para poder a gente chegar nessa conexão aí mais leve, uma conexão mais tranquila de se tirar, sem que fique tão marcado. Com isso, fazendo o movimento correto, com isso eu pulo o pente 2. Mas por que, Santos, você está pulando o pente 2? Galera, tempo é dinheiro, a gente está trabalhando aqui com um cliente, esse cliente, no caso, é de outra cidade, entendeu? Então, assim, ele quer voltar para casa, ele não quer ficar aqui o dia todo. Ele já atravessa, assim, quase 40 quilômetros para poder chegar, para poder cortar cabelo. Então, ele precisa, né, que não fique preso aqui o dia inteiro. Na sequência, já vou com 1,5 baixo e já vou pulindo mais próximo daquela região mais escura, para poder facilitar na retirada dessas marcas, da mistura dos tons. Lembrando que um degradê bonito, ele tem que ter 3 tons: o preto, o cinza e o branco. E é isso que eu tento buscar usando esse tipo de técnica. Você repara que às vezes o cabelo muda de posição, né? Então, quando ele muda de posição, faz com que o cabelo fique meio sujo, meio manchado, as marcações não ficam tão precisas, entendeu? Olha como é que a silhueta do fade não está tão preciso. Então, depois eu vou fazendo o pente alto, intermediário, para poder tirar qualquer tipo de batentezinho que ficou entre a meio e a 1,5, tá? Lá, sempre com a quininha, aquela região onde que estava um pouco mais escura, estava um pouco mais baixa. Então eu estou trabalhando ali para poder trazer uniformidade, equalizar o fade num único traço, num único desenho. Senão fica aquele degradê todo cheio de ondulações, sobe e desce, sobe e desce. Então não, eu gosto de um fade sempre muito uniforme, tá, pessoal? Então por isso que eu criei essa técnica, é isso que eu tento ensinar para meus alunos. E eu bato firme aqui nessa tecla, nessa parte de uniformidade e precisão, tá? Aí agora vocês vão ver o que eu uso para poder resolver todos os problemas de imperfeições da cabeça. A tesoura dentada, tá? A partir daí é o que eu faço para poder tirar todas as imperfeiçõezinhas, todas as manchinhas, as aglomerações de fios que tem durante a cabeça, né? Pelo percurso da cabeça. Tem sempre regiões que ficam mais densas e menos densas, sempre respectivamente uma do lado da outra. Se tem uma parte que é densa demais, provavelmente do lado delas, né, vai ficar sem volume, porque o volume foi para aquele lado específico. Isso faz com que o degradê não fique tão bonito, não fique tão harmônico. Então repara que eu estou usando a pontinha da tesoura, não estou usando todos os dentes. O pente é só uma referência de marcação para me oriçar o fio que eu quero. E eu faço esses movimentos aí com as pontinhas para poder fazer como se fosse um point cut, né, com a pontinha da tesoura de corte. A ideia é a gente fazer realmente um polimento de forma bem precisa, né, bem limpinho, bem clean, para ficar praticamente desnecessário o uso de quaisquer tipo de maquiagem.
não é um comum no meu trabalho, no meu dia a dia, o uso de maquiagem, tá, pessoal? Galera, se você tiver algum problema na câmera, no ângulo, eu peço desculpa já de antemão, porque isso aí foi gravado no dia a dia, então às vezes no corre-corre o cliente vai se mexendo e a gente não dá tempo da gente se ajustar a câmera. Só vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando, porque na sequência teria um outro cliente, tá bom, pessoal? Então, é sempre aí bonitinho, certinho, para ficar tudo bonitinho, todo alinhadinho, todas as regiões, todas as cores, todos os tons misturados. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar, curtir, comentar, nos ajude a crescer, né? Indique o nosso canal para os seus outros amigos barbeiros. Se você não é barbeiro, indica para o seu barbeiro, para o seu cliente, para quem for. Nos ajude a crescer para a gente continuar mandando mais conteúdos como esse e como muitos outros. Em breve vai ter uma maratonada de gestão aí que a gente vai colocar no canal também e posicionamento profissional. Ó, presta bem atenção, galera. É muito poucas vezes que eu uso a tesoura inteira. É mais quando é a conexão do topo para lateral. Normalmente eu não uso a tesoura inteira nessa região. Muito difícil. É muitas pontinhas da tesoura com todo o cuidado do mundo para poder a gente não fazer uma marcação muito pesada. Tá? Olha como é que o degradê está ficando todo uniforme. Tá vendo? Só na tesourinha. Aí a gente dá aquela passadinha com a máquina de acabamento, não para entrar muito, tá? Mas para deixar mais alinhado, mais uniforme. E na sequência eu vou giletar. Repara que já do jeito que estava, eu estou giletando e não está ficando nenhum tipo de marca, tá, galera? Isso já está esperado através do processo que a gente faz com todas as regulagens das lâminas, das máquinas que a gente usa. Então repara que eu estou passando a lâmina que eu uso aí é uma lâmina da Gillette, tá? Atualmente estou usando Gillette, mas já usei muito Lamix também. Tá? Ó, repara que não fica a marcação. Eu faço uma pré-raspagem, depois eu venho, arranco a máquina de acabamento e passo a shave. E agora vocês vão ver o degradê, como estava lá no início, totalmente pronto, sem nenhum tipo de maquiagem, totalmente natural. Né? Um degradê que é um low fade, né? Ele só não está tão baixo na parte de trás, porque o cliente tem que ter o dia a dia, não pode ser aquele corte assim que deixa muito arredondada a cabeça. Se você curtiu e ficou com a gente até aqui, eu agradeço, peço para que siga-nos e inscreva-se no nosso canal, curte, comenta, compartilha, e que terá vídeo como esse toda semana. Valeu!